Vou responder. Vamos lá. Agora a gente chega no nosso quadro Já Tinha Aperreio. Porque no fim das contas é isso que a gente está percebendo, meu velho. A gente está percebendo que a história do nosso futebol é a história do aperreio. E agora, Fred, por onde vai começar o nosso aperreio? Pode entregar a turma aí, viu? Quem vai conduzir é. Começou aí. Começa contigo, Pedro. Mantém aí, ó. Vamos lá. Minha voz deu uma sumida aqui, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês assumem aí. Pelo menos o Vitória reapareceu na lista aí, porque nos anos eu ia 30 tinha começar por largado aí. o futebol. Canagem. Eu ia começar por aí. O Vitória apareceu, porque no programa de 30 ele sumiu, né? O Vitória já tinha 2 títulos até 30, que foram conquistados na década de 10, né? 1908, 1907, se eu não me engano. E em 53, o Vitória volta a ser campeão baiano depois de... Voltou precisando, inclusive acabou aqui a linha de comentário aí. O Vitória volta a ser campeão depois de 44 anos, em 1953. Quebra um jejum gigante, assim, né? E é justamente na época em que o Vitória vai se profissionalizando. E aí ele volta a conquistar títulos, né? Conquista 53, conquista 55 e em 57. Então ele termina essa década aí com 5 títulos. Começa a aparecer ali na nossa listinha, né? Queria só dar um pulo nessa década de 40 bem rápido. Para Só dizer que o jejum não era campeão desde 1909, só para tu entender o que era o jejum do Vitória, viu? Na década de 40, só rapidinho aqui, o Galícia tinha sido tricampeão. Foi o primeiro time a ser tricampeão baiano, ali em 41, 42, 43. Então foi um fato marcante da década de 40 que eu não queria passar. Mas enfim, você tem o Bahia sendo tricampeão também, 58, 59 e 60. E esse título tem até uma curiosidade, que o Bahia é campeão de 59, mas a final só é disputada em 61. E o Bahia é campeão de 59, na verdade ele é bicampeão, porque ele já tinha conquistado 58, e ele é bicampeão depois de ter sido tricampeão, porque o campeonato de 60 já tinha acabado. Foi um verdadeiro mangue, assim, um problema político que aconteceu na federação e tal. E aí que fez com que o campeonato de 59 se... Ou seja, ganhou em 60, foi comemorado 60, e ao ganhar o de 59, se comemorou o 59 valia o bicampeonato, mas você comemorou o tri, porque você já tinha... Exato. Fantástico. E aí você tem a Fonte Nova, né? Essa foto certamente é da década de 60, mas era assim que a Fonte Nova era na... A foto era assim que a Fonte Nova era na... Vai lá, falar. Não, pode falar, eu tiro a dúvida. Não, tranquilo. Não, eu acredito que essa foto seja da década de 60, porque em 70 a Fonte Nova já ganhava o seu segundo anel, né? E como ela é colorida, eu não acho que ela é da década de 50, porque, enfim, pelo fato de ser colorida. Mas a Fonte Nova ela é construída em 51, na ideia até de ser sede do Mundial, mas a obra acaba atrasando e tal, e não acontece. O próprio Campo da Graça chegou a ter um projeto também para ser sede do Mundial, mas que não vingou também, porque o gramado do Campo da Graça era menor do que o permitido, então acabou que o projeto foi deixado de lado. E aí pensou-se na possibilidade de construir um estádio maior, ali perto de Tororó, e ele foi construído sem o segundo anel de arquibancada, né, que caracterizou o estádio até 2007, quando ele foi demolido. A inauguração é 51, certo? Não é? 1951. Inauguração é 51. O primeiro jogo, inclusive... A minha pergunta era a seguinte. O anel, ele foi inaugurado em 51, com esse anel inferior todinho, ou só tem um pedaço, um trecho, tipo... Ele, em 51, já era desse tamanho? Em 51, ele já foi inaugurado dessa forma. Então, esse é o ponto. Aí, exatamente como ele era. Porque, para você ver como atrás da obra, nesse caso aí, é óbvio que custou o lugar de Salvador na Copa do Mundo. Porque a Ilha do Retiro era muito menor do que muita gente vai ver mais para frente, foi a sede. E não estou dizendo que seria ou a Ilha ou Salvador. Poderia ter sido Salvador também. Poderia ter tido 2 sedes. Mas, assim, um estádio desse tamanho, esse estádio desse tamanho, na Copa do Mundo, ele só teria sido menor do que o Maracanã. Porque do que o Pacaembu, que foi o estádio de São Paulo, talvez coubesse mais gente, colocando gente dentro para dentro, mas dessa forma da Fonte Nova já cabia uns 40 para 50 mil pessoas, da forma como se colocava público no passado. Então, assim, por um ano de atraso,
certamente custou um lugar para Salvador na Copa do Mundo, porque o estádio desse tamanho para o futebol brasileiro na época é um absurdo que não tenha feito parte do Mundial. Mas assim, não é culpa da Copa do Mundo. A Copa foi em 50, no caso, se o estádio foi inaugurado em 51. Eu acho que Pedro congelou, né? Mas para quem está acompanhando a gente aqui, é o escudo antigo do Vitória. O Vitória teve alguns modelos nesse escudo. Está colocando a foto dos campeões no escudo do Vitória, que é o chamado escudo náutico do Vitória, né? E a gente até falou, não sei se falou do último programa do esporte, ter falado do esporte, falou em algum programa. Se você pernambucano aqui, torcedor do esporte, ou até de outro clube, está reconhecendo, parece que o do esporte é igual ao do esporte. Mas no caso, o do esporte é que é igual ao do Vitória. Só para ter essa lógica, esse estilo de escudo náutico, que também que é o mesmo modelo que o Corinthians tem. E esse foi o primeiro escudo do Vitória, como também foi o primeiro escudo do esporte. E o nome do Vitória é Esporte Clube Vitória. Eu sei que o esporte é Esporte Clube Recife, que ganhou poucos anos depois. Então tem essa diferença. Os dois são rubro-negros e tal. O Leão não tem nada a ver, não. O Leão do esporte até é anterior do Vitória. O Leão do esporte é de 1919, se não me engano. O Vitória não sei precisar, mas é uma outra relação. Mas as cores, assim, tem toda uma relação entre os dois. E esse escudo, assim, há um ano e meio, acho que o esporte lançou uma camisa que tinha o primeiro escudo, e você pode olhar que é quase igual. E assim, ficou bem legal essa montagem do Vitória aí, com um título que encerrou um jejum de quantos anos, meu Deus? 44 anos que o Vitória não ganhava o Campeonato Baiano. 44 anos que esperou. Mas assim, era um Vitória diferente, né? Não era o Vitória, um dos maiores clubes da região, passando 44 anos sem ganhar o campeonato. Era o Vitória, assim, buscando seu espaço também, junto a outros clubes, e passando muito tempo sem ganhar. Tinha uma outra relação. É um jejum que talvez incomode mais hoje. E você olhar assim, teu time já ficou 40 anos sem ganhar o campeonato, do que na época, porque na época ele era um concorrente como os outros, era um futebol muito diferente, como o Pedro falou, era um clube que ainda estava se profissionalizando, assim, por decisão própria, que jogar o campeonato da forma como os outros jogavam e tal, e pronto. Pois é. Vamos seguir aqui com os nossos quadros. Aí agora, na mesma temporada, o Leão foi campeão baiano também no Remo e conquistou o mesmo feito do futebol, ganhou a coisa de campeão terra e mar, que é um clássico do Brasil. Se não me engano, o tal do campeão de terra e mar é um clássico do Brasil. Aí fala, por que um clássico do Brasil? Porque muitos clubes de massa, clubes hoje relevantes, eles surgiram do Remo, porque o Remo era mais popular do que o futebol. Quando o Náutico, Clube Náutico, pelo amor de Deus, Clube Náutico Capibaribe, o Náutico foi fundado em 1901 com o Remo, que já era uma descendência, já era uma ampliação do Recreio Fluvial, que é de 1897, se eu não me engano. O Náutico foi jogar bola em 1909, 8 anos depois. O Sport, quando ele é fundado, em 1905, já é com futebol, mas tendo o Remo como esporte também. O Remo fez parte da vida do esporte desde a fundação, só que já foi fundado com a lógica do futebol, mas tendo o Remo. Clube de Regatas do Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama, Botafogo de Futebol e Regatas. Só o Fluminense que não tem. Clube de Regatas Brasil, vulgo CRB. Então, assim, fazia parte do futebol brasileiro, de muitos clubes, você ter o Remo como esporte, que era o esporte mais popular daquele início. O turf também era, mas assim, o turf era mais para acompanhar, né? Mas para praticar era o Remo. Então, o tal do campeão de terra e mar é um clássico. Assim, veja só, certamente o Náutico já foi campeão de terra e mar. Certamente o Sport já foi campeão de terra e mar, porque esse tipo de relação era muito curiosa. Agora, assim, no caso do Vitória, essa faixa, Pedro ainda não está podendo voltar, mas assim, a dedução dessa foto é a seguinte, porque o campeão de terra e mar acontece justamente no momento em que o Vitória acaba o jejum do futebol, e no mesmo momento ele ganha um campeonato de uma outra modalidade que era muito relevante para o esporte brasileiro na época. Boa. Vamos seguir em frente? O Ciro Câmara está até falando aí. Pode mandar, se Pedro voltar, pode mandar o link para a Lula, porque aí, meu irmão, como é que eu vou falar do título dos caras? É o título dos caras. Pô. Não, mas rapidinho até para dar tempo do Pedro voltar, o Ciro Câmara está até lembrando, aliás, Ciro Câmara tem muito mais propriedade para estar falando aqui
do que eu. Ele está dizendo que a CBD, né, que era a antiga CBF, era dividida também dessa maneira, né? Depósitos terrestres e depósitos aquáticos. Não só a CBD, a FPF era a FPD, Federação Pernambucana dos Exatamente, Esportes. ele falou, a antiga Federação Cearense também era assim. Não, inclusive o prédio da Federação Pernambucana, ele é sede, embora já tenha separado, ele é sede das outras federações, porque é um prédio grande, construído há mais de 50 anos, um prédio azul, todo espelhado ali no bairro da Boa Vista, e ele abriga outras federações de esporte menores aqui do estado. E a CBD, a Confederação Brasileira de Esporte, ela foi assim até 1979, quando passou a ser CBF. Então era absolutamente normal. Nesse momento aqui da foto do Bahia de 59, para o Bahia chegar na Taça Brasil, no título da Taça Brasil de 59, o Bahia, ele ganhou o Bahia de 58, do tricampeonato, que a gente já falou há pouco, né, que vai ser o tricampeonato vai ser em 60 daquela situação, mas ele está aí pelo título baiano de 58. O que é a Taça Brasil de 59? É uma mudança até, não só do Bahia, que é o primeiro campeão brasileiro, mas já faz parte até da mudança do esporte brasileiro. Que os estaduais, todos os estaduais têm 40, 50 anos, eram populares, fez parte da formação de todos os clubes de massa do país e tal, mas havia necessidade de integração das competições nacionais, já tinha disputas, o torneio Rio-São Paulo, um torneio Nordeste intermitente ali que acontecia no Recife, de repente outra cidade, uma Copa menor, mas havia essa necessidade, já há alguns anos, se eu não me engano, desde 56 ou 57, já havia, por parte de João Avelange, de ter a ideia de um campeonato nacional de clubes. E a Taça Brasil 59 é o campeonato brasileiro, é o campeonato nacional de clubes, ela foi em formato mata-mata, que era o que dava para fazer na lógica. Um campeonato nacional, com todos os estados que tivessem com clubes profissionais, um clube amador não participou, clubes profissionais, não dava para fazer. Eu não estou falando nem dos pontos corridos ainda. Pontos corridos é uma coisa só de 2003, mas não dava nem para fazer o modelo do Campeonato Brasileiro, que foi de 71 até 2002, que era uma fase de grupos e depois o mata-mata. Não havia, a estrutura do país era muito precária, a estrutura viária, a malha aérea, a trem de um canto para o outro, assim, eram viagens muito longas, caras, para que o campeonato tivesse um modelo que não fosse um modelo de tiro mais curto, de um ida e volta. E, inclusive, tem até uma particularidade, que não era exatamente ida e volta, era mata-mata mesmo, porque como não havia saldo de gols na Taça Brasil, o regulamento era o seguinte: se o time ganhasse de 1-0, isso vai acontecer na campanha do Bahia, né? Quando o Pedro for falar, ele vai ter isso mais para frente, mas se um time ganhasse de 1-0 e no jogo de volta o outro time ganhasse de 2-0, o time de 2-0 não se classificava. O que valia era o número de pontos, e cada vitória valia 2 pontos. O que valia era o número de pontos, então era forçado um terceiro jogo. E o terceiro jogo, por muito tempo pensava que o terceiro jogo, até foi ver no regulamento, que era para quem tinha tido o melhor saldo. Não exatamente, não era essa a regra. Era por sorteio, e o time que fosse o mandante do segundo jogo, ele necessariamente seria o mandante do terceiro jogo, independentemente do saldo. Ele poderia ter perdido de 3-0 o primeiro, ter vencido de 1-0 o segundo, mas como ele foi o mandante do segundo jogo, ele seria o mandante do terceiro. Isso tirando a final, que a gente vai chegar à final, vai ter tirando a final, que inclusive a final vai ser no Maracanã. A final do Náutico, em 67, também foi no Maracanã. A final se fazia algo à parte, no terceiro jogo. Então, esse era o regulamento do mata-mata da Taça Brasil. Esse era o sentido da Taça Brasil de ser disputada inicialmente mata-mata. As últimas edições tiveram até uma fase de grupos pequenininha, mas ela foi basicamente toda de mata-mata. E, sobretudo, porque a Confederação Sul-Americana, que era o nome da Conmebol na época, era a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela, a partir da Copa dos Campeões da Europa, a atual Liga dos Campeões da Europa, que foi criada na temporada 55-56, desde sempre lá é assim, temporada, né? Aí se criou, essa ideia veio para cá para se criar um torneio, a Copa dos Campeões da América do Sul, que era o primeiro nome da Libertadores. A Libela vai ganhar, mas era esse nome, Copa dos Campeões aqui. Mas a Libertadores, que seria criada em 60, e tinha que ter um representante brasileiro. E não poderia ser o campeão carioca, não poderia ser o campeão paulista, não dava para ser dessa forma. Isso até já tinha acontecido em 1948, no torneio sul-americano de clubes campeões, que já foi reconhecido, equiparado à Libertadores, que o Vasco ganhou no final com o River Plate. Esse campeonato foi no Chile, o Vasco foi como campeão carioca, era o principal campeonato do país e o Vasco representou. Mas, porra, isso ali foi um experimento, uma coisa mais oficial, regular, não dava para ser dessa forma. Então tinha que ser um campeonato nacional e, devolvendo agora para Pedro, que voltou a conexão, o primeiro campeão vai ser o Sport Clube Bahia.
Pois é, eu fiquei sentindo que o computador resolveu reiniciar aqui justamente na hora de falar da quebra do jejum do Vitória, né? Eu tinha pesquisado hoje para não fazer feio com o rival, né? Mas, enfim, eu vi que Cássio segurou bem aí. Pois é, o Bahia usou e abusou, inclusive, desse terceiro jogo, tá, Cássio, nessa campanha de 59. Porque o Bahia precisou do terceiro jogo contra o Ceará, o Bahia precisou do terceiro jogo contra o Sport, o Bahia precisou do terceiro jogo contra o Vasco e precisou novamente contra o Santos. Ceará e Sport foram jogos duríssimos, assim. O jogo do Ceará, o confronto contra o Ceará, inclusive, os 3 jogos terminaram empatados, e aí você tinha uma prorrogação de 30 minutos, e se essa prorrogação permanecesse empatada, você tinha mais 15 minutos de prorrogação. Então você tinha praticamente um tempo inteiro a mais. E no final não tinha pênalti, não. No final, se terminasse empatada, era sorteio mesmo. Eu ia perguntar justamente isso. Em algum momento daria sorteio? Seria. Isso, Não teria exatamente. Então alguém colocou isso. Em 1977, não colocaram isso no regulamento da final do Pernambucano. O regulamento era até o gol sair. O gol saiu com 148 minutos de jogo. Aí na próxima, ó, mesmo, bota sorteio aí. A galera botou o regulamento é escrito isso, até o gol sair. No caso de Bahia Por e isso que Ceará, tá o gol fazendo esse saiu podcast aqui sem tempo de acabar, né? No caso de Bahia e Ceará, o gol saiu aos 27 da prorrogação, né? Foi, A primeira exatamente. prorrogação. Ficou um triste ser um sorteio. Pô, isso é muito interessante, meu irmão. Exatamente. Se tivesse mais... Eu pesquisei exatamente o que você está dizendo aí, desse lado contra o Ceará. Eu sempre tive essa dúvida. Essa parte eu não sabia. Isso é interessante. E contra o Sport também é um confronto pesado, né? Porque o Bahia vence o primeiro jogo e depois toma uma cacetada de 6-0. Uhum. E aí... É a maior vitória do Sport sobre o Bahia, né, em todos os tempos. Exato, até hoje. E o jogo foi no Recife, né? É um jogo cercado de folclore, até dizem que o presidente... Eu tô esperando a sua versão, depois eu vou contar a minha. Conta a sua versão primeiro. O que se fala muito é que... Primeiro que os jogadores do Bahia estavam meio ressaqueados ali, depois do triunfo no primeiro jogo. E o voo para o Recife também demorou de sair, então dizem que o time estava muito cansado. E aí tomou esse 6-0, eu acho que é uma desculpazinha. E aí no final do jogo, que se fala que os jogadores do Sport saíram para comemorar, o jogo seria 3 dias depois, ou 2 dias depois, alguma coisa assim. E o presidente Osório Vilas Boas, o presidente do Bahia Folclórico também, ele foi até esse bar onde os jogadores do Sport estavam comemorando, e começou a pagar cerveja para todo mundo e tal, e aí foi uma cachaça retada, e isso teria influenciado... Tá faltando só uma frase, a versão tá batendo. Tá batendo, né? A versão chega... Fala muito aqui. Eu Se nunca tinha visto o time jogar tanta bola contra o Bahia. Vocês estão de parabéns. Eu nunca tinha visto ninguém jogar tanta bola contra o Bahia. Vocês estão de parabéns. É por minha conta, mais uma rodada por minha conta. É a mesma coisa que você falou do segundo jogo, assim. É o Bahia tendo a desculpinha porque levou de 6-0 e o Sport tendo a desculpinha porque perde o jogo. Na verdade, perdeu porque é futebol. Mas a versão do Sport é que Osório, meu amigo, arriou a conta do bar até os caras do Sport não tem. Do jeito que esse cara, tô 2 dias, não vai tirar o álcool desse povo, não. Aí, o terceiro jogo, na Ilha do Retiro também. Aí o Bahia vence por 2-0 e é importante porque esse jogo é o jogo que termina a chave Norte e Nordeste, que era oficialmente também a Taça Norte. Então o Bahia, na verdade, ele ganha 2 campeonatos nesse ano, tá? Aliás, 3, porque ele ganhou o Campeonato Baiano de 59, vai ser depois vai ganhar o Bahia de 59, ganha a Taça Norte. Ele havia vencido em 58, já em 59, né? Já teve vencido de 58 e 59, ganha a Taça Norte, que apesar do nome Norte, mas ela representava o Norte e Nordeste do futebol brasileiro. Ele ganha a primeira Taça Norte. Essa Taça Norte ela era oficial no regulamento, ela existiria durante todas as 10 edições da Taça Brasil. Sempre o vencedor da Taça Norte-Nordeste também ganha a Taça Norte. E isso é preciso destacar que é o da Taça Norte, porque não existia a Taça Sul, não. O campeão da chave Centro-Sul não ganhava troféu, não, mas o regulamento especificava que só na chave Norte e Nordeste, a pedido dos clubes e tal, foi colocada essa disputa. Então, a final foi esse 0-2, Sport 0, Bahia 2, que é o jogo que o Bahia ganha e vai para a semifinal. Vai para a semifinal contra o Vasco, e esse jogo contra o Vasco, inclusive, é a primeira vez que o Bahia vai ao Rio de Janeiro. O Bahia nunca tinha jogado no Maracanã, nunca tinha jogado em nenhum estádio do Rio. Nenhum clube do Nordeste tinha jogado no Maracanã. Esse jogo do Vasco aí é a primeira vez que um clube do Nordeste joga no Maracanã, na verdade. O Bahia já tinha ido no sul do país, mas ainda não tinha ido no Sudeste. E aí na Taça Brasil o Bahia vai tanto no Rio quanto em São Paulo. São Paulo já na final contra o Santos. Mas o Bahia vence o Maracanã esse primeiro jogo, isso por 1-0. Depois, aqui na final, perde o segundo jogo, e aí, mais uma vez, tem a necessidade do terceiro, e aí o Bahia consegue vencer por 1-0, se eu não me engano, e vai para uma final
histórica contra o Santos, né? A final que ocorre ali bem no finalzinho do ano, final de dezembro. E aí o Bahia vence na Vila Belmiro. O Santos, que, pô, tinha timaço, né? De Pelé, Coutinho, Pepe, Dorval, Jair da Rosa Pinto. E aí o Bahia consegue vencer com um gol no finalzinho do jogo, assim, o jogo estava empatado, e aí Alencar faz um gol no finalzinho. Então o Bahia parte dessa final aí com um triunfo importantíssimo. E aí na Fonte Nova o Bahia perde para o Santos por 2-0. Jogava pelo empate. O empate daria o título ao Bahia. E a festa pronta, né? Estava a festa pronta. Pedro, só um parênteses para não ficar muito para trás. PC trouxe uma informação importante aqui que fala, nessa época o Bahia não faz, porque o mapa brasileiro atual, se não me engano, é na década de 70. O Bahia não fazia parte da região Nordeste, o Bahia fazia parte da região Leste, que com Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Veja só, esse era o mapa político do Brasil, mas o mapa do futebol, o Bahia era do Nordeste, do Norte. Era tipo o Sampaio Correia. Em 98, o Sampaio Correia ganhou a Copa Norte. Ela existia, a Copa Norte existia a Copa Nordeste, porque para a CBF, Maranhão e Piauí não faziam parte da Copa Nordeste. E para a galera que deve lembrar, não faz nem muito tempo que isso mudou, não. A primeira vez que o Maranhão e o Piauí disputaram a Copa Nordeste foi em 2015. Ou seja, para a CBF, ela dane-se. O mapa da CBF era diferente. O Maranhão e o Piauí jogavam outra coisa. Então é a mesma lógica do Bahia. Não interessa se para a política, para a economia e qualquer outra lógica, o Bahia fizesse a parte da região leste, mas para o futebol, para o esporte, né? O Bahia era do norte-nordeste. E aí tem um detalhe também que o Vasco ele já entrou na Taça Brasil na semifinal, né? O Bahia encontrou, foi o primeiro jogo do Vasco, porque os times de São Paulo e do Rio eles entravam numa fase já entravam final. na frente. E na verdade não era por isso. Essa é a maior loucura desse campeonato. Isso eu fui descobrir um dia desse. Até porque eu disse, por que em algum momento, por exemplo, vai acontecer no próximo ano de 60, o Santa Cruz vai entrar na semifinal. E vai ter essa explicação nesse mesmo programa. O Náutico chegou a entrar na semifinal. Por que isso acontecia? Porque as duas vagas, porque você falou Rio e São Paulo, as duas vagas pré-classificadas à semifinal da Taça Brasil eram para a federação que havia tido o melhor desempenho no Campeonato Brasileiro de Seleções. Ou seja, seleções de federações. Rio de Janeiro, porque existia isso, existia o Campeonato Brasileiro de Seleções estaduais. Era um negócio importante na época, né? Era muito, veja só, era mais importante que de clubes. Era o Campeonato Brasileiro, na verdade, era o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Então, e os finalistas do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais ganhavam o direito de representar o seu clube, o seu campeão estadual, na semifinal da Taça Brasil. Então, essa é a lógica de estarem neste primeiro ano os paulistas, mas no próximo ano vai ter o pernambucano, na edição de 60. Aí viram que tinha um pernambucano, aí modificaram o regulamento. Não, tá errado o regulamento, vamos mudar de novo, como é habitualmente. O Rio de Janeiro de hoje, né, era o único estado que tinha 2 representantes, porque o Rio de Janeiro naquela época ainda era dividido em Distrito Federal e Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro fazia parte do Distrito Federal, que depois viraria Guanabara. Guanabara, né? Isso, na época não tinha nem virado Guanabara. O que a gente chama de Rio não era o Rio, era Guanabara. Nessa época ele não era Guanabara ainda. Ele se tornaria no ano seguinte, com a direção do Brasil. Exatamente. Vamos lá, galera. Vamos adiantar, porque tem muito slide pela frente ainda, viu? Bom, aí tem a Bahia, a seleção baiana, né, no caso, que disputava esse troféu, esse Campeonato Brasileiro de Seleções, representando a seleção brasileira, né, no Chile. E também tem a seleção pernambucana, né, Cássio? Essa é 1957. A Argentina, para o Chile, a seleção baiana, ela representou os jogadores formados. Não é seleção de jogadores baianos, não, tá? É seleção de jogadores de clubes baianos. O cara pode ter nascido em qualquer lugar do Brasil, mas ele tinha que estar no clube nos clubes da Bahia. Essa seleção teve jogadores do Bahia, do Vitória, do Fluminense de Feira, do Galícia, acho que do Ipiranga, falando de cabeça aqui, eita, que Dória tá me quebrando hoje, e acho que mais um time. Eles formaram mais de 20 jogadores da Bahia que foram lá jogar o torneio, acho que é O'Hingues que se fala, Bernardo O'Hingues. E geralmente era ida e volta. Mas rolou uma sacanagemzinha e, na verdade, foi volta e volta para a Bahia. Foi tipo aquela final da Copa do Nordeste. Assim, os 2 jogos foram lá em Santiago, do Chile. E a gente fala, como é assim? Mas como é que a Bahia foi a seleção brasileira? Na década de 50, isso não era muito incomum. Isso já tinha acontecido, acho que vai acontecer com a seleção de Minas, com a seleção gaúcha, teve com a seleção... E acontecer com estados relevantes.
assim, para o futebol na época, que tinha um desempenho, e a Bahia, e negociações políticas também, e, no caso, a seleção baiana foi representada por isso, porque a seleção brasileira não estava tendo... A seleção brasileira, com jogadores do Rio e São Paulo, estava fazendo outra coisa. Acontecia muito isso, tá? O Brasil jogava muito mais jogos e tal, então tinha essa diferença, e numa brecha de calendário, numa oportunidade, não tem ninguém para mandar. A Federação Baiana, eu mando. E assim, tinha uma relevância, foi para lá, e foi um empate e uma derrota. E até para puxar esse gancho aí, você falou do calendário, e eu acabei não finalizando ali a Taça Brasil, né? A final contra o Santos, ela deveria também ocorrer 3 dias depois ali, o terceiro jogo, no caso, né? E ela não ocorreu porque o Santos, naquela época, o Santos fazia muitas viagens ao exterior. Muitos times faziam, o próprio Bahia já havia feito em 57. Mas o Santos tinha uma agenda muito mais cheia por conta de Pelé, obviamente, né, do time que era. E a final da Taça Brasil de 59, ela só ocorre em março de 60. O Bahia, inclusive, muda até de treinador nesse período. E aí, coincide que Pelé volta dessa viagem machucado. E é curioso, assim, porque muita gente acha que Pelé, machucou o joelho, né, tornozelo, sei lá. Mas ele voltou, na verdade, com a amigdalite, né? Ele voltou com a garganta detonada, ele precisava fazer uma cirurgia. E aí tirou as amígdalas e acabou ficando de fora do terceiro jogo da final por conta dessa cirurgia. Aí o Bahia acabou campeão sem Pelé em campo, né? Mas beleza, só para encerrar a Taça Brasil. Não, até na verdade foi um erro nosso aqui, na verdade. Tem que encerrar a Taça Brasil. Um assunto tá puxando o outro, né? Não, é porque como acabou levando a imagem, a gente foi para frente, como acontece. Mas a Taça Brasil, quando acontece esse terceiro jogo, e com o Santos de Pelé não jogou um jogo, mas jogou outro jogo. Assim, eles não jogou os dois primeiros. Exatamente, o Bahia enfrentou. Só para galera, não tinha Pelé, veja, não teve no terceiro, mas o Bahia enfrentou Pelé. O Bahia chegou a vencer o Santos com Pelé. No jogo da Vila, perdeu com Pelé também, mas o último não teve, para a sorte do Bahia, não tinha Pelé. E o jogo no Maracanã, assim, não tem muito o que falar, não, velho. Assim, em relação a não dimensionar o tamanho da conquista. Uma conquista gigantesca, porque não era de forma nenhuma o que quem estava organizando a competição esperava. Quem estava organizando não esperava que o representante do Brasil na Taça Libertadores de 1960 fosse o Bahia. Então, esse final de competição, porque assim, era muito mais lógico que fosse Vasco e Santos a final. Que fosse. Era até porque essa obviedade vai acontecer algumas vezes, vai ter finais de Rio-São Paulo na Taça Brasil, mas a primeira não foi. O Bahia já chegou atropelando a história e fazendo, aos 29 anos de idade, porque lembre-se que o Bahia ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro sendo um clube fundado em 1931. Então, assim, na verdade, o Bahia era menino ainda e já era campeão nacional. E no próprio campeonato de seleções, você tinha ali só o São Paulo e Rio ganhando praticamente, né? Porque eram as principais forças, eram as principais forças do futebol. Não era natural que se esperasse isso.